Livro Socialismo e Espiritismo. De Leon Denis, 1924. Capítulo 8. Se considerarmos a obra da Terceira República, fazendo-se abstração das críticas que ela possa comportar, não se poderia desconhecer o grande esforço social que ela realizou, esforço de que resultam vantagens consideráveis em proveito da massa operária. Essas vantagens se resumem como se segue: seguros sociais, aposentadoria operária, participação de benefícios em um grande número de indústrias, proteção das cooperativas e da mutualidade sob todas as suas formas. De outra parte, cursos para aprendizagem da mão de obra foram estabelecidos em toda a França. 160.000 trabalhadores já se haviam beneficiado em 1916. Essa cifra se elevou para 1.200.000 em 1923. O Ministério do Trabalho acaba de publicar um resumo sugestivo de reformas realizadas no domínio que lhe é afeto. Aí se assinalam tentativas audaciosas e transformações decisivas na obra social. O papel desse ministério é de importância capital. Ele consiste em assegurar a produção nacional, regularizar o mercado de trabalho, arbitrar as greves, pacificar os conflitos. Graças à sua intervenção, a França, que contava mais de 120.000 operários desempregados em abril de 1911, teve esse número reduzido para 1.500 em 1923. Ele criou para isto o trabalho dito de seguros e dotou de subvenções consideráveis as caixas de desemprego criadas pelos sindicatos. O direito de greve legítima é a arma do trabalhador contra as pretensões exageradas dos capitalistas, dos capitães da indústria, mas é uma arma de dois gumes que se volta às vezes contra aquele que dela se serve ou fere. Por outro lado, as greves se estendendo, podem paralisar toda a vida econômica de um país e causar privações, sofrimentos cruéis a todo um povo, sem distinção de classes. É então que a ação do Estado pode ser eficaz, não se impondo, como árbitro obrigatório, mas fazendo todos entenderem, pelos seus representantes, as palavras de pacificação e conciliação e procurando com os interessados, em um espírito de equidade, os meios de dar prosseguimento à obra específica e fecunda do trabalho. Por exemplo, em 1922, viu-se 679 greves, interessando a mais de 40.000 trabalhadores, arbitradas com sucesso. De outra parte, a cooperação sob todas as formas alcançou um grande desenvolvimento, tornou-se um recurso precioso para melhorar as condições de existência do trabalhador e sua família. O número de cooperativas de consumo se elevava a 4.910 em 1920, com 2.500.000 aderentes e um orçamento de 2 bilhões. Foi assim que, desde há meio século, vemos se desenvolver a obra social de uma maneira lenta, é verdade, mas segura e contínua, obra de paciência e de um longo fôlego, muito mais eficaz em seus efeitos do que as revoluções violentas que levam fatalmente a reações não menos violentas. Apesar de todas essas melhorias, o povo permanece descontente, a classe operária parece desdenhar a realização gradual e metódica dos processos sociais, uma espécie de azedume persiste entre um grande número e, entretanto, a situação material do operário é, em geral, preferível à da pequena burguesia. Porque o povo permanece desconfiado e às vezes hostil. É que ele foi por muito tempo enganado, subestimado e mesmo traído em seu passado. O povo se tornou incrédulo não apenas a respeito dos dogmas, mas ainda a respeito das promessas eleitorais. Entretanto, ele não é cético. O que ele pede antes de tudo é a justiça. E essa aspiração que ele cultiva para a justiça imanente não é um sentimento poderoso e quase religioso. Pode-se encontrar no fundo da consciência e está aí no meio de incerteza e contradição o que nos orienta para um estado melhor. Falta-nos instituições que cultivem a justiça, na família, na cidade, que dela tornem o móvel de todas as ações.
Nesse sentido, há muito ainda que fazer, pois não é tudo assegurar ao trabalhador o pão e a moradia. O povo não tem apenas necessidades materiais, ele pede também que se cultivem suas faculdades superiores, na instrução, muito negligenciada por uma política materialista, por sua insuficiência e seus falsos métodos, o que muito contribuiu para criar o mal-estar que sofremos. Povo tornado soberano tem necessidade de ser mais conhecido em seus votos e seus julgamentos. É preciso preocupar-se em dar ao homem uma fé livre e desinteressada, que o sustente em suas provas, uma crença racional que lhe permita reagir contra as causas de infelicidade. É chegada a hora de substituir o dogma envelhecido por um ideal científico esclarecido em harmonia com a evolução humana. Então o povo mostrará todas as qualidades que nele subsistem e ver-se-á dissipar os preconceitos e a desconfiança que a democracia inspira ainda a certos espíritos inquietos. Com efeito, o problema intelectual se relaciona estreitamente com o problema moral. Todos os dois nos impõem o dever de combater o alcoolismo e todos os vícios que entravam o desenvolvimento da raça. É preciso ensinar o homem a respeitar a si mesmo, a salvaguardar sua própria dignidade, pois elevando o nível moral trabalha-se ao mesmo tempo para resolver todos os problemas difíceis da hora presente. O sentimento de justiça, do qual acabamos de falar, encontra sua sanção em todos os ensinamentos do Espiritismo. A massa enorme de testemunhas de além-túmulo não é a prova de que essa noção é a própria lei do universo, a regra suprema dos seres e das coisas? Reunida a lei da evolução que aí se prende estreitamente, essa prova proporcionaria às instituições baseadas no progresso da justiça uma força moral incomparável e uma espécie de consagração. Não nos esqueçamos de que a solução desses problemas sociais não poderá ser completa, satisfatória e definitiva, enquanto um alto pensamento não vier irradiar sobre as inteligências e os corações, enquanto o impulso de solidariedade humana não vier dissipar os mal-entendidos dissentimentos que separam ainda os partidos e as classes, facilitar a fusão dos interesses, a união dos esforços na concretização da obra comum. Fora preciso maior noção de consciência em uns e de justiça em outros, consentimento de deveres e responsabilidades que incumbem a todos na medida dos recursos e do poder de cada um. Nesse grande pensamento, nesse nobre ideal, nesses sentimentos elevados, Jean Jaurès se inspirava em seus discursos e em seus atos e, daí, a forte impressão que ele exercia sobre seus auditores. Depois de sua morte, procuramos entre os socialistas aqueles que se tornaram dignos de substituí-lo, mas guardamos a esperança de vê-lo surgir um dia. O Espiritismo é uma grande doutrina que vem mostrar a todos os laços de eternidade que nos religam através de uma vida renascente em nossa marcha para uma mesma finalidade grandiosa e remota. Só ele pode nos ajudar a resolver os numerosos problemas que inquietam e apaixonam ainda o espírito humano. O socialismo do futuro será o socialismo espiritualista, pois realizará um ideal baseado no desenvolvimento da mais alta faculdade da alma. Só ele poderá dissipar os prejuízos de castas, de raças, de cores e de religiões e fazer nascer um sentimento profundo de fraternidade única. Qual será seu programa de ação em um período de lutas que, tendo se encerrado, deverá coroar sua obra de regeneração social? Cremos que este programa pode se resumir como se segue: assegurar o pão dos velhos e o abrigo de um lar para os trabalhadores esgotados pela idade e enfermidades. Dar à criança o alimento intelectual necessário, isto é, instruí-la quanto aos seus deveres e à grande finalidade da vida, iniciá-la nos princípios que fazem do universo e do conjunto de existências um todo harmonioso do qual é parte integrante, atuante e responsável. Proteger a mulher contra as fraquezas mórbidas e seduções funestas, proporcionar-lhe no estado de gravidez o trabalho manual que lhe torne possível a vida familiar e a educação dos filhos.
Assegurar a todos uma parte do bem-estar proporcional à tarefa realizada e aos serviços prestados na obra social. Tornar acessíveis a toda a alma humana os ensinamentos, as consolações, as luzes que proporcionam o culto do bem e do belo em suas formas diversas, arte, literatura, poesia, tudo, que constitui um meio de elevação, moralização e aperfeiçoamento, tudo, que é eficaz para apagar na alma as manchas do passado, tudo que prepara o ser para suas destinações reais, em uma palavra, proporcionar ao ser humano que ele veio cobrar da existência. Isto é, segundo a lei da evolução, um degrau para subir mais alto na hierarquia das almas, o desenvolvimento das qualidades do espírito e do coração. Propõe-me, a propósito da economia social, uma série de questões das quais vou me esforçar por responder. Por que, perguntam-me, o plano das reformas sociais, tão legítimo e tão urgente, está tão longe de se realizar? Que devemos pensar do conflito permanente entre capital e trabalho, do sindicalismo, da CGT e a lei das 8 horas? Qual é a fórmula mais prática da cooperação operária e dos interesses do Estado? O socialismo, mesmo em suas reivindicações mais legítimas, joga contradições robustas diante das quais vê-se constrangido a ceder. Se, nos meios parlamentares, no seio da oposição, ele se mostra intransigente desde que retornou ao poder, vê-se logo moderar sua ação, suspender seu programa de reformas e contemporizar. Ramsay MacDonald era na oposição da Câmara dos Comuns o mais virulento orador trabalhista, feito primeiro-ministro, declarou ele próprio conciliar as novas reformas com as formas antigas da sociedade inglesa. Dirigia-se àqueles que pretendem reformarem um dia os homens e as instituições, deixando para mais tarde a nacionalização das minas e das estradas de ferro sonhada por seu partido. Nosso programa de reformas, disse ele, será obra de gerações sucessivas e mesmo quando estivermos mortos e esquecidos a marcha continuará. O ideal de um grande futuro se acenará ainda diante de nosso povo. Ramsay MacDonald não acreditava nem na existência de classes opostas, nem na luta entre elas, nem na revolução fatal, nem mesmo na revolução possível. Jornal de Geneve, 2 de setembro de 1924. Em um sentido diferente, a República dos Soviéticos, que outrora havia abolido o capital e a propriedade, se apressa hoje em solicitar empréstimos junto de todos aqueles que poderão oferecer grandes somas e oferece como garantia aos financeiros concessões de minas e de florestas. Na França, os socialistas terão cuidado em não cair nesses excessos, pois sabem que o capital é uma força, a reserva dos povos, e vê-se que os bolcheviques não podem tentar o erguimento de seu país sem fazer apelo aos créditos. Por todos os lados os portadores de títulos são legiões e são encontrados até entre os mais humildes trabalhadores. Assim, o socialismo age pela força mesma das coisas. Ele reconhece que o capital é necessário para a realização dos grandes trabalhos e prosseguimento das atividades e a direção geral da mão de obra. Seu objetivo essencial será então uma repartição mais equitativa e mais igualitária da riqueza entre os diversos elementos da produção. Quanto aos excessos provenientes de um mau uso da força financeira, pode-se sempre reprimi-lo por leis quando ele adquirir o poder. Enumeramos antes todas as inovações criadas pelo Estado em favor das classes trabalhadoras e a esse assunto não retornaremos. Acrescentamos apenas que a burguesia não vê sem temor sua ingerência na produção industrial. É que a experiência demonstrou que o Estado é muitas vezes um mau explorador, um produtor oneroso. As exigências dos trabalhadores e dos funcionários que ele emprega eleva o preço de revenda do produtor a cifras que torna a exportação impossível. Os outros estados, aqueles que têm à sua guarda um regime de liberdade, como os Estados Unidos, guardaram sua supremacia sobre todos os mercados e suas vantagens serão tais que eles não sonharão jamais em adotar os métodos do estatismo.
Um socialismo sábio e avisado deverá refazer da obra geral uma vasta parte da iniciativa privada, fontes de energia, de emulação e de concorrência fecunda. No que concerne às grandes associações patronais e operárias, as federações de sindicatos devem reconhecer, no mesmo grau, sua justa razão de ser, na medida em que colocaram o interesse superior do país acima dos interesses de castas ou de incorporação. É preciso admiti-los como legítimos à condição de não sair do seu papel social e abster-se desse espírito de dominação que tende à opressão de uma classe pela outra e resulta em reações em contrário. Não é o instinto natural que leva o homem a agrupar suas forças tendo em vista um perigo a ocorrer, de uma dificuldade a ser ultrapassada. A ordem social deve comportar a liberdade de associação, mantendo um justo equilíbrio entre seus agrupamentos de força e se opondo às usurpações de uns pelos outros, cada qual velando por seus interesses próprios. Na ordem econômica, a solução do problema está na associação do capital, motor indispensável de toda empresa, da inteligência diretiva e da mão de obra que ele ocupa. Aí, como em todas as coisas, a equidade deve presidir a repartição dos bens. É a finalidade imediata e terrestre do ideal democrático e a razão por que as massas operárias colocaram nele a esperança e a sua fé. Sem dúvida, o acordo não é fácil de ser realizado. Os conflitos periódicos que eclodem na vidraria operária de Albi, entre a direção e o Conselho de Trabalhadores, o demonstram. Porém, nada se obtém sem trabalho. Devemos assinalar inovações felizes que dão a fórmula mais prática à solução do problema cooperativo. Certas indústrias de porte, inglesas e americanas, criaram o que eles chamam a Actioniatico Partnership, isto é, a participação do operário a uma parte do capital que ele adquire pondo em obra uma parte de sua economia e de seu pagamento completados pela direção na proporção do tempo de serviço realizado. Outras companhias criam ações de trabalho que vêm se juntar aos salários dos trabalhadores especializados, de modo que eles se tornam a si mesmos coproprietários. A experiência mostra que esses sistemas são preferíveis à simples participação dos benefícios, pois que asseguram uma repartição mais justa nos lucros e nas perdas. Quanto à lei de 8 horas, se sua aplicação parece justificada por certas indústrias, como as minas, a metalurgia, as vidrarias, etc., em outros casos ela produziu verdadeiros abusos. Por exemplo, as companhias de estrada de ferro tiveram de aumentar seu pessoal em proporções que ocasionavam despesas excessivas. Foi-lhes preciso, pois, aumentar as tarifas de transportes que se tornaram um embaraço considerável e uma das causas permanentes da carestia da vida. Ainda deste ponto de vista, a liberdade do trabalho nos parece preferível, sobretudo agora que o operário possui, em seu sindicato, a maneira de lutar com armas iguais às do seu patrão. Além disso, a lei das 8 horas já sofreu tantas derrogações que não é mais que uma letra morta. Sob este ponto, como sob tantos outros, a necessidade obriga a transações. Para produzir todos esses elementos benfeitores, o socialismo não deve se confinar no realismo de curta vida e desconhecer a importância do fator moral na solução dos problemas que ele quer resolver. O espiritismo é um poderoso meio de propaganda e de realização de todas as grandes ideias, generosas e humanitárias. Ele oferece ao socialismo uma base e uma sanção demonstrando que os princípios de solidariedade, de fraternidade e de justiça, que constituem sua própria essência, se encontram nas leis universais e são a regra dos mundos superiores. Até aqui, o socialismo não pode vencer os preconceitos que se dirigem contra ele. O espiritismo vem, com sua alta doutrina e sua ciência experimental, trazer-lhe os recursos necessários para triunfar dos obstáculos e aplainar o seu caminho. Já os resultados desse grande movimento elevador do pensamento surgem aos olhos daqueles que sabem medir a marcha e calcular as vastas consequências.
Logo, do próprio seio do Partido Socialista surgirão homens dotados pela palavra e pela pena e que encontrarão aí os argumentos decisivos em favor de sua causa. O estudo do Espiritismo mostrar-lhes a solidariedade que os liga à humanidade invisível como duas partes de um mesmo todo, que as condições de vida no além, que são as consequências de nossos atos, são regidas pelo princípio de soberana justiça e que é necessário que se as conheça para saber estabelecer sobre a terra leis, instituições sociais, sábias e harmônicas. Fim do livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, 1924. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.